Boa noite, pessoal. Estamos aqui no Simpósio Internacional de Saúde da Família e Comunidade. Eu sou a farmacêutica Muniza Golim Penteado. Sou formada já tem 9 anos pela Universidade Federal do Paraná. Fiz pós-graduação em farmácia hospitalar pela UnoOeste, São Paulo. E nesses 9 anos da minha carreira, eu já tive a oportunidade de trabalhar em drogaria, depois fui trabalhar em análises clínicas dentro de um hospital, depois eu trabalhei na unidade de pronto atendimento na farmácia e tive também a oportunidade de estar trabalhando na unidade básica de saúde e agora eu estou trabalhando na unidade de saúde da família. A unidade de saúde da família é, assim, de todos os lugares que eu já trabalhei, o que eu tenho mais empatia, me sinto mais à vontade em trabalhar, porque é o local onde eu gosto de, posso conhecer o paciente, tenho a oportunidade de estar ali junto com o paciente, eu gosto de saber que ali é o seu João, gosto de saber que o seu João é o esposo da Dona Maria, seu João é o hipertenso, quais são os medos, quais são as angústias que ele carrega. Eu gosto de ter empatia pelo paciente. Então, trabalhando na unidade de saúde da família, eu me sinto mais próximo porque eu tenho essa oportunidade de estar conhecendo os pacientes. Até porque eles têm um retorno maior dentro da unidade, diferente dos outros locais onde eu trabalhei, onde a gente não se sente tão próximo do paciente. Então, essa noite eu vou estar aqui falando para vocês um pouquinho sobre a implantação da atenção farmacêutica na atenção básica. É um processo que eu comecei ali na unidade onde eu estou trabalhando. Eu sempre falo que eu comecei porque é um processo que não termina, é um processo que a gente sempre está melhorando, a gente sempre está aperfeiçoando. Então, eu vim aqui um pouquinho hoje para falar sobre a implantação da atenção farmacêutica e falar para vocês também o que seria a atenção farmacêutica. Bom, então, quando eu vou pensar em implantação da atenção farmacêutica na atenção básica, eu tenho que ter conhecimento de alguns fatores, né, de alguns pontos importantes que eu vou estar explicando um pouquinho para vocês aqui. Então, eu queria começar falando assim para vocês: é possível implantar atenção farmacêutica na unidade de saúde sem gerar novos gastos? Porque hoje, quando a gente fala de um processo de implantação de qualquer atividade, em qualquer sistema, a gente sabe que gera algum gasto, né? E quando a gente está trabalhando com o SUS, a gente também sabe que tem algumas dificuldades, principalmente quando a gente fala que vai gerar algum custo. Então, eu queria abrir aqui para vocês pensando no seguinte: será que tenho a possibilidade de trabalhar onde eu estou, sem ajuda de ninguém? Eu quero fazer o trabalho, será que eu posso fazer esse trabalho sem gerar nenhum gasto? Então, é sobre isso também que a gente vai estar falando aqui com vocês. Quando eu penso em assistência farmacêutica, eu tenho que pensar primeiramente em uma cadeia, que é um ciclo de assistência farmacêutica. Esse ciclo ele está composto pela seleção, pela programação, pela aquisição, pelo armazenamento e pela dispensação e uso do medicamento. Mas dentro desse ciclo, aonde eu vou incluir a atenção farmacêutica? Ela vai estar ali dentro do ciclo de dispensação e uso, que vai ser a gestão clínica do medicamento. É nesse ponto onde eu vou observar problemas de saúde não tratados. Então, eu posso estar conversando com o meu paciente e descobrir que ele tem algum problema de saúde que ele não falou durante a consulta médica. Vou também descobrir quais são as limitações, as falhas de acesso do medicamento. Então, por exemplo, eu tenho um medicamento que está prescrito, mas eu não tenho como dispensar, porque na minha farmácia não tem, não faz parte dos medicamentos fornecidos no SUS, ou porque esse medicamento está em falta. Quais são os problemas que isso vai acarretar na saúde do meu paciente? Também posso estar avaliando nesse momento: existe algum medicamento que está prescrito desnecessariamente?
vou também fazer a avaliação. Nessa parte também de dispensação, eu vou estar observando se existe algum desvio de qualidade do medicamento, se eu tenho uma baixa adesão ao tratamento, se eu tenho alguma interação, se eu tenho duplicidade terapêutica, ou se até mesmo tem algum problema de reação ou de contraindicação nesse caso. Porque o que, que acontece? Nesse momento da dispensação, é o momento onde que todos nós estamos em contato, nós, eu falo, a equipe de farmácia, nós estamos em contato com o farmacêutico e com o paciente, perdão, e é o momento onde eu tenho maior contato com o paciente. Eu posso simplesmente dispensar, não mostrando empatia pelo meu paciente, ou eu posso fazer do meu momento de dispensação um momento de orientação e também demonstrando a empatia. Claro que nos primeiros atendimentos a gente vê que tem uma certa dificuldade, né? Até porque a gente não tem esse conhecimento, não tem o elo com o paciente, mas depois, conforme vai passando o tempo e você vai conhecendo o teu paciente, vai ver que esse momento da dispensação, que parece ser um momento muito curto, que às vezes dura tipo de 3 a 5 minutos e às vezes é um atendimento um pouco mais demorado, você vai conseguir descobrir todas essas coisas que eu falei. Então, é nesse momento da dispensação que eu vou poder verificar os problemas que eu tenho relacionados com, com o ciclo, ou com a dispensação, ou com o uso da medicação. E quando eu penso em assistência farmacêutica, penso nesse ciclo de assistência farmacêutica que eu falei para vocês, eu tenho que estar pensando também que a assistência farmacêutica ela não é restrita só à produção e à distribuição do meu medicamento, não. Ela vai ser usada como uma forma de promoção, de promover a saúde, uma forma de prevenir ou uma forma de recuperar. E quando eu penso nesses 3 pontos, eu tenho que pensar que é tanto individual como coletivo. Então, a promoção, a prevenção e a recuperação de saúde entra lá nos princípios do SUS, então seja individual ou coletivo. A Organização Mundial de Saúde, quando ela fala de atenção farmacêutica, é uma atividade imprescindível para o vínculo paciente e medicamento. Então, é através do farmacêutico que eu vou criar o vínculo do meu paciente com o medicamento. E é através dessas práticas que são realizadas através do farmacêutico, com o objetivo de orientar e fazer o uso correto do medicamento. Porque nesse momento eu posso simplesmente dispensar, onde o paciente de repente não sabe o que ele vai fazer com aquela medicação. E eu gosto muito sempre de falar que quando eu estou dispensando, eu oriento todos os meus pacientes em todo atendimento. Então, seja aquele paciente do hiperdia que vem buscar medicamento todo mês, eu fico orientando ele todo mês a mesma coisa, que apesar de parecer muito repetitivo, sempre ao longo de uma semana, pelo menos eu tenho 2 a 3 pacientes que olham para mim e falam assim: ah, então é por isso que está sobrando essa medicação lá em casa. Eu não conseguia saber, porque eu estava tomando errado. Sempre que você questiona, que você explica, que você orienta, por mais que seja uma medicação que o paciente já conhece, volta e meia você vai descobrir alguma coisa sobre aquela medicação, porque de repente ele começou tendo uma adesão ao tratamento e conforme foi passando o tempo, esse paciente ele foi esquecendo por vários motivos que acontecem ao longo do nosso dia a dia. Então, eu sempre acho assim, é nesse momento da atenção farmacêutica que a gente está criando o vínculo do paciente com o medicamento. Aí, então o que, que acontece? A atenção farmacêutica ela é uma relação direta que eu vou ter para estar melhorando a qualidade de vida do meu usuário. E quando eu penso em qualidade de vida, eu penso na família de um modo geral. Quando eu melhoro a qualidade de vida, o que, que eu posso fazer? Estou aumentando a adesão, estou diminuindo as reações adversas e estou garantindo que através daquele medicamento eu vou ter uma qualidade de vida para aqueles pacientes. Mas aí, quando eu penso assim, e se eu não tiver atenção farmacêutica? Quais são os problemas que eu posso trazer sem ter atenção farmacêutica? Então, na ausência da atenção farmacêutica, eu tenho um comprometimento no processo de cura e de manutenção da saúde do paciente. E que, digamos assim, que num nível extremo, ele vai levar o que? A morte. Então, é a falta de atenção farmacêutica que gera alguns problemas que, por exemplo, às vezes a gente acaba vendo.
o paciente retorna à consulta. Por que esse paciente está retornando à consulta? Será que realmente ele não teve uma melhora? Ou será que teve uma falha na hora da dispensação, que não teve uma correta orientação? Então, é nesse ponto que é muito importante a atenção farmacêutica, porque a atenção farmacêutica ela vai estar respeitando as características desse paciente na sua integralidade. Então, é nesse momento que eu tenho que acolher, identificar as demandas desse meu paciente, planejar e realizar quais são os tipos de intervenções que eu vou fazer, avaliar os resultados que essas minhas intervenções estão trazendo, e também vai ser nesse momento que eu posso dar a alta para o meu paciente. Vai ser um cuidado, né? Antes a gente falava que o farmacêutico se preocupava com o medicamento. Hoje a gente já sabe que não. O farmacêutico tem que ter uma preocupação com o paciente. Então vai ser um cuidado centrado no paciente, na família e na comunidade. Porque eu não posso só pensar no paciente, eu tenho que pensar no meio onde ele está inserido, para ver se todas aquelas intervenções, todas as possibilidades de tratamento que a gente está sugerindo para ele vão ser realmente efetivas. As novas, então o que acontece? Nesse contexto, né, com o passar dos anos, os farmacêuticos têm assumido novas funções e novas responsabilidades. Porque antigamente a gente pensava que o farmacêutico se preocupava com o quê? Com a parte de documentos e com a parte das medicações, só com a gestão. Hoje a gente já sabe não, que o farmacêutico ele tem que se preocupar, então, além de todo o gerenciamento de estoque, armazenamento, de distribuição, a gente tem que estar se preocupando com o paciente também. A atenção farmacêutica, então, ela está centrada no quê? No bem-estar do paciente, nas ações do farmacêutico, que vai estar agindo junto com a equipe de saúde. Então, sempre quando eu penso na atenção farmacêutica, eu não posso pensar nela como um conjunto isolado. Eu tenho que pensar que por trás da atenção farmacêutica eu tenho uma equipe. Então, eu tenho a minha equipe de agentes de saúde, eu tenho o pessoal da administração, eu tenho o meu apoio da equipe de enfermagem, eu tenho o apoio da equipe de médicos, porque sem o apoio de toda a minha equipe de saúde ali onde eu estou inserida, eu não tenho um sucesso da minha atenção farmacêutica. E é através desse processo de bem-estar, de incluir a equipe e os membros da comunidade, que eu consigo promover a saúde. Então, tem que pensar sempre num farmacêutico em conjunto com a equipe de saúde, para mim ter um resultado positivo com o meu paciente. Dentro desse contexto, então, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a dificuldade no processo de implantação. Quando eu penso em implantar um serviço, eu sempre vou me deparar com algumas dificuldades. Então, no meu caso aqui, primeiro, quando eu penso numa implantação de atenção farmacêutica, como dificuldade, eu tenho que ter uma farmácia com uma estrutura bem estruturada. Então, uma dificuldade seria quando eu encontro a farmácia com uma estrutura inadequada. Hoje a gente sabe que a nossa realidade, Brasil afora, realmente é uma farmácia muito pequena. A minha farmácia, por exemplo, é uma farmácia onde eu só tenho um espacinho ali mesmo para acondicionar os meus medicamentos. Outra questão importante que a gente enfrenta quando a gente pensa em implantação é a falta de pessoal capacitado. Então, quanto eu sei sobre o processo do que eu estou desenvolvendo? Quanto a minha equipe sabe sobre o processo que eu estou desenvolvendo? Para mim implantar a atenção farmacêutica, para mim poder sair, fazer uma consulta com o paciente, a equipe que vai ficar no meu lugar dentro da farmácia tem que ser uma equipe capacitada que possa estar atendendo o paciente na minha ausência. Eu tenho essa possibilidade, ou eu vou fazer atenção farmacêutica e a minha farmácia vai ficar fechada nesse período. Existe essa possibilidade? Se eu preciso fechar a minha farmácia, qual é o melhor horário que eu posso fechar a minha farmácia para não comprometer o fluxo de atendimento na minha unidade de saúde? Então, essa é uma questão muito importante que a gente tem que estar pensando. Então, é uma dificuldade que a gente tem. Outra coisa, eu tenho que estar priorizando a capacitação. Não basta eu apenas ter
vontade de estar ali realizando aquele serviço. Eu tenho que ter capacitação para que ele aconteça. Então, como que eu posso estar indo atrás dessas capacitações? Hoje, com o advento, com tudo que vem acontecendo, a gente está tendo a educação à distância, ela está sendo um fator muito importante, porque, por exemplo, eu aqui no Mato Grosso do Sul, quando eu cheguei em 2013, eu queria muito estudar, queria muito fazer e estar me atualizando, e eu não tinha essa possibilidade, porque aqui na área que eu queria atuar, eram pouquíssimos ou raros as capacitações que aconteciam. Então, se eu queria estar me capacitando, eu precisava estar saindo do meu município para fazer isso. E muitas vezes, quando a gente pensa em sair do município e de estar se capacitando, tem coisas que não acontecem somente no final de semana. Então, muitas coisas eu tive que abrir mão nesse momento de capacitação, mas que hoje eu vejo que o acesso está muito fácil. Então, assim, a gente tem que estar sempre capacitado, sempre lendo e se informando do que está acontecendo. E quando eu penso em capacitação, eu não posso pensar só na capacitação do farmacêutico, eu tenho que pensar numa capacitação de toda a equipe, seja a equipe de saúde da família ou a minha equipe na farmácia. E não é só com o esforço dessa capacitação, eu estudei, então agora eu estou pronto. Não, existem outras coisas também que a gente precisa estar vendo. Então, por exemplo, assim, quando eu penso em algumas dificuldades, eu tenho que estar sempre fazendo uma educação em saúde continuada, eu tenho tempo para fazer isso na minha unidade de saúde, eu vou fazer um rastreamento em saúde. Então, quais são os momentos em que eu posso estar realizando isso dentro do meu serviço? Quando eu penso em atenção farmacêutica, eu estou querendo fazer uma dispensação especializada. Então, essa dispensação especializada vai trazer que tipo de orientação? Aonde eu posso estar realizando essa dispensação especializada? É através da atenção farmacêutica, né? Dessa implantação e da atenção farmacêutica que eu faço também a monitorização da minha terapia. Então, por exemplo, um paciente que está começando um tratamento, dali um mês ou dali 15 dias, eu marco um retorno para ele estar vindo e me explicando quais são os medos, quais foram as dificuldades, ou se está tudo bem. Então, essa atenção farmacêutica, esse vínculo durante a consulta farmacêutica, que vai trazer o paciente para perto de mim, que vai tornar o paciente assim uma pessoa próxima, para eu poder medir, para poder estar mensurando e interpretando os resultados, para mim poder passar ele para uma alta terapêutica ou para mim poder estar melhorando aquele tratamento dele. E aí, quando também, voltando a pensar na questão de dificuldade, né, eu tenho que considerar que uma das maiores dificuldades que o farmacêutico hoje encontra quando ele pensa em implantar um serviço de atenção farmacêutica na unidade que ele trabalha é exclusão do farmacêutico, porque parece uma coisa absurda, né? Porque o farmacêutico está presente ali em todos os momentos que a unidade está aberta, faz parte do contexto, o farmacêutico está ali dispensando medicamento, só que o farmacêutico é esquecido. Quando eu entrei na prefeitura, aconteciam os treinamentos, aconteciam as reuniões, e o farmacêutico nunca era chamado. O farmacêutico sempre ficava de lado. Você via dentista em treinamento, você via agente comunitário em treinamento, você via o médico em treinamento, o enfermeiro em treinamento e o farmacêutico. Então, a gente começou a brigar para que o farmacêutico tivesse visão. Então, a partir do momento que a gente começou a brigar no sentido assim, né? Vamos inserir o farmacêutico, olha, vai ter treinamento disso e é importante a gente estar ali. Vai ter treinamento, por exemplo, sobre alguma rotina, alguma preparação, vai ter treinamento sobre o fluxo dentro do sistema. O farmacêutico é importante ele saber como que esse fluxo está acontecendo, como que o fluxo acontece no município, como que o fluxo acontece dentro do meu posto de saúde, porque eventualmente a gente se depara com o paciente indo na farmácia para buscar informação. É muito engraçado, mas às vezes a farmácia é o ponto de informação, apesar de a parte do setor administrativo ter mais acesso,
o paciente, a partir do momento que ele começa a ter empatia pelo farmacêutico, pela equipe de farmácia, ele vai chegar ali e vai perguntar. Então, a gente tem que estar capacitado. E é difícil você se mostrar frente a uma secretaria de saúde. Para que eu preciso de um farmacêutico dentro da farmácia? Para que eu preciso de um farmacêutico dentro de uma equipe de saúde da família? Por que eu preciso do farmacêutico na UBS? Qual é a diferença de eu ter ou não ter o farmacêutico? Então, é só ele, só nós, como farmacêuticos, podemos demonstrar. Então, agora, hoje, né, no momento atual que a gente vive, eu estou falando da minha realidade, eu posso dizer que eu sou bem vista na unidade, eu tenho um fluxo bem aberto com os agentes de saúde, tenho um fluxo com o pessoal da administração, com os enfermeiros, com os médicos. A gente tem uma relação bem aberta. Então, quando eu percebo alguma dificuldade, seja no tratamento, seja na adesão, eu já seguro aquele paciente ali, peço para ele aguardar um pouquinho, já volto na sala do médico, ou se é algum problema que eu posso resolver com o meu agente de saúde, então eu já pego, chamo ele, pergunto o que ele pode estar fazendo, se a gente pode ir realizar uma visita junto, ou às vezes mesmo eu preciso que o enfermeiro venha ali fazer uma orientação, me ajudar, porque aquele paciente está com uma dificuldade, ou eu percebo durante o meu atendimento ali, na hora da dispensação, que aquele paciente está precisando da presença da equipe multidisciplinar. Então, eu tenho me mostrado ativa nesse sentido. Eu gosto de fazer a diferença onde eu estou. E essa diferença que eu tenho feito, ela tem me incluído na equipe de saúde da família. Mas eu vejo que num contexto geral, quando a gente pensa assim na maior dificuldade para o farmacêutico, eu acho que, voltando lá atrás, né, não seria uma farmácia bem estruturada ou a capacitação, né, porque hoje a gente tem um acesso maior, não seria que tipo de equipe que a gente tem na farmácia, porque na maioria das vezes nós, como farmacêuticos, podemos estar capacitando os funcionários que trabalham com a gente, mas eu acho que sim, a maior dificuldade que a gente encontra hoje é fazer com que o farmacêutico seja bem visto por toda a equipe, seja a equipe ali na unidade de saúde onde trabalha, ou a equipe mesmo dentro da Secretaria de Saúde, ou quando eu falo em gestão a nível municipal, federal, estadual. A atenção farmacêutica tem trazido ampliado mais o atendimento do farmacêutico, e o Conselho Federal de Farmácia, ele tem brigado, né, eu gosto de usar muito essa palavra, brigar, né, na verdade ele tem lutado, seria o mais correto falar, ele tem lutado mais pelo farmacêutico estar ali mostrando cada vez mais que o farmacêutico não é só pegar, receber a medicação e estocar, não, o Conselho tem mostrado, e existem farmacêuticos Brasil afora que têm demonstrado bem que o farmacêutico não é só a parte da gestão. O farmacêutico também está incluído dentro da educação de saúde, dentro dos trabalhos comunitários. Agora, frente ao Covid, a gente tem visto também bastante trabalho dos farmacêuticos trabalhando, lutando também, mostrando que a gente pode sim realizar os testes rápidos, que a gente está preparado para diversas situações que estão acontecendo. Então, hoje, se eu tivesse que escolher qual seria a maior dificuldade, é mostrar o farmacêutico dentro da equipe de saúde, dentro do município. E aí, quando outra questão importante dentro dessas. Outra questão importante que eu tenho que pensar é que o meu paciente, ele usa o medicamento da maneira inadequada. Como ele está armazenando esse medicamento? Isso pode trazer algum dano para ele, porque uma das dificuldades que a gente se depara é simplesmente eu dispenso a minha medicação. Mas, por exemplo, quando eu penso numa suspensão de amoxicilina com clavulanato, após reconstituída, ela precisa ficar na geladeira. E
como farmacêutico, como equipe de farmácia, essa orientação ela está sendo repassada? Porque um paciente que vai reconstituir e não vai armazenar corretamente, ele não vai ter uma melhora. Ele está usando um antibiótico muito bom, mas ele não está melhorando. Por que, que ele não está melhorando? E aí, lá atrás, na consulta médica, o médico vai pensar: poxa vida, eu entrei com uma medicação top e por que, que não está melhorando? Então quer dizer que está resistente? Não, às vezes não está melhorando porque não. Uma das dificuldades também que a gente se depara, né? Não está melhorando por quê? A dificuldade nesse caso é porque teve uma limitação na explicação do farmacêutico que não soube orientar corretamente e o paciente que não soube fazer o armazenamento. Então, é uma dificuldade também a comunicação. A gente tem que estar se comunicando corretamente para que eu tenha o sucesso terapêutico do meu paciente. A atenção farmacêutica, então, ela vai ser voltada para a farmacoterapia, sempre pensando em promover e prevenir os problemas de saúde, que eles vão estar acontecendo ali, e com essa atenção voltada para a farmacoterapia, eu penso sempre em estar reduzindo os erros de medicamentos e as reações adversas. Então, é fazendo uso racional da minha medicação. Então, por exemplo, entregando a quantidade certa para um tratamento, se for no caso de uma infecção, até mesmo, por exemplo, quando a gente está acompanhando os nossos pacientes do hiperdia, em que eu entrego o medicamento para 30 dias e o paciente retorna para mim ali dali 30 dias para retirar novamente, falando que ele não quer porque ele tem. Aí acende assim aquele pontinho de dúvida. Como assim? Eu entrego para 30 dias e ele ainda tem? O que está acontecendo? Então a gente está investigando para poder fazer uma orientação correta nos processos de saúde. Então, a orientação farmacêutica, ela está sempre focada no paciente. O centro, então, não é mais a minha medicação. O centro vai ser o meu paciente com a medicação. O meu paciente, eu também vou estar trabalhando com ele com uma educação em saúde. Eu vou estar fazendo o registro, é muito importante toda a minha orientação farmacêutica ter um registro. Aqui, o nosso sistema aqui em Três Lagoas, no SUS, ele tem um sistema computadorizado, onde eu tenho acesso a todas as informações que ali são inseridas. Então, eu tenho um acesso ao prontuário do meu paciente, eu posso saber o que está acontecendo com ele na consulta, seja na consulta especializada ou na consulta da atenção básica. Eu consigo ver o que aconteceu, por que o paciente está retornando tantas vezes, quais são os motivos que trazem, e eu, durante o meu atendimento, também faço uma evolução no prontuário do paciente, para que o médico, numa próxima consulta, possa estar avaliando o que está acontecendo com aquele paciente. Então, hoje, o farmacêutico ele já consegue aqui no SUS, em Três Lagoas, também ter acesso ao prontuário e também ter esse registro eletrônico. Isso ajuda bastante a gente e traz também uma melhora, porque ali a gente consegue também estar inserindo para estar, por exemplo, fazendo uma evolução clínica, explicando quais foram os problemas relacionados ao medicamento, quais são os medicamentos que o paciente não está fazendo uso ou por que esse paciente não está fazendo uso. Então, o sistema informatizado hoje, ele ajuda a gente bastante nesse sentido. Outra coisa que eu acho legal quando a gente pensa em um sistema informatizado é que, por exemplo, se o paciente veio e retirou o medicamento aqui na minha unidade de saúde, e dali 30 minutos ele vai passar em outra unidade de saúde e vai retirar a mesma medicação, o farmacêutico lá no outro local consegue ver que ele acabou de retirar a medicação. Então pode questionar ele, por que o senhor está vindo buscar, mas parece que o senhor já retirou essa medicação, o que aconteceu? A gente não barra o atendimento, a gente sempre procura estar perguntando, questionando e informando para saber o que está acontecendo para poder ajudar aquele paciente. Então, por exemplo, uma coisa que acontece com muita frequência, por exemplo, é com relação às medicações controladas. Então, hoje, o sistema informatizado ajuda muito, porque o paciente normalmente
ele passa na consulta, e eu tenho médicos que dispensam uma receita só, e dali 30 dias ou dali 2 meses ele está passando numa consulta novamente, mas eu tenho médicos que acabam dispensando uma, duas, 3 receitas, e esse paciente ele passa hoje, pega comigo uma determinada quantidade do medicamento, e antes do prazo daquela quantidade, que seria para 1 mês ou seria para 2 meses, ele vai em outro lugar e busca novamente, porque ele sabe que se ele passar na minha unidade, ele vai ser questionado. Então, como a gente tem um sistema interligado, o farmacêutico no outro local, ele vai estar verificando, vai ver que esse paciente já retirou uma quantidade, que seria uma quantidade para 2 meses, vai questionar ele, o que, que aconteceu? Por que, que o senhor está vindo de volta? Não, eu não posso estar entregando, o senhor tem que estar procurando a sua unidade de saúde. Então, quando eu penso assim, num sistema de registro e numa educação continuada e num acesso à medicação para o paciente, o sistema informatizado ele vem ajudar muito a gente nesse quesito. Agora eu quero falar também um pouco sobre os desafios desse processo de implantação. Aqui em Três Lagoas, a gente recebeu uma capacitação do Conselho Federal de Farmácia, que é chamado Cuidado Farmacêutico no SUS, Segurança do Paciente. Então, o cuidado farmacêutico no SUS foi um curso onde todos os farmacêuticos tiveram a oportunidade de participar nesse curso ofertado pelo Conselho Federal de Farmácia. Ele dá todos os passos para a gente poder estar se sentindo capacitado para incluir para implantar a atenção farmacêutica no nosso local de trabalho. O curso do Conselho Federal, ele já atingiu 25 polos, então 25 estados já tiveram, perdão, 25 cidades já foram atingidas por esse curso, já tiveram 37 turmas sendo formadas e 1.323 participantes. Esses são dados que constam lá na página do Conselho Federal de Farmácia. Então, veja aqui, a atenção farmacêutica é uma coisa que está muito em alta, é uma coisa que tem muito se discutido, e o conselho tem ajudado muito em a gente poder realizar essas implantações, em a gente poder estar junto, trabalhando em prol da população. Então, vendo a necessidade que os farmacêuticos têm encontrado, o conselho está sempre tentando ajudar de alguma forma para que a gente possa poder trabalhar. Então, quando eu penso em desafios, os desafios principalmente que eu encontrei seria recriar uma rotina. A gente está tão acostumado a ver as formas, as coisas acontecendo do jeito que são, que a gente tem uma dificuldade muito grande em recriar uma rotina. Então, por exemplo, sou eu e minha atendente. Quando eu saio para fazer algum atendimento, ela fica sozinha. Como a gente cuida dessa rotina dentro da farmácia para que quando eu saia ela possa continuar os atendimentos? Eu sei que em muitas farmácias, Brasil afora, a gente tem só o farmacêutico. Então, como que o farmacêutico vai estar recriando a rotina dele para que seja possível ele se ausentar da farmácia? Então, nesse caso, onde eu só tenho o farmacêutico, ele vai ter que colocar quais são os dias em que eu vou fazer o meu pedido de dispensação. Quais são os horários onde eu faço a dispensação do medicamento? Quais são os horários onde eu posso estar fazendo a solicitação? Essa minha medicação para abastecer minha farmácia chega quantas vezes na semana? Uma, 2 vezes por semana? Então, eu tenho que estar estabelecendo uma rotina, essa rotina tem que estar bem visível para que eu possa estar mostrando para toda a minha equipe de saúde quais são os pontos e poder falar assim, olha, então eu vejo que o fluxo aqui, por exemplo, na minha unidade de saúde, o dia de menor movimento, sei lá, seria uma quinta-feira à tarde, então nessa quinta-feira à tarde eu vou destinar 2 horas para atender alguns pacientes. E assim a gente tem que ir recriando a nossa rotina. Então, acho que o maior desafio que a gente encontra seria esse: recriar uma rotina, porque a gente está tão acostumado a lidar com as coisas do jeito que são, que quando a gente fala em mudança, né? E recriar, no caso, também seria uma mudança, gera sempre muita angústia, né? A gente vê a mudança como muita dificuldade,
Mas, na verdade, a mudança ela vem sempre trazer muitos benefícios. Tem a dificuldade, mas no final a gente colhe muitas coisas boas, né, dessa mudança. Outra coisa que eu tenho que pensar no meu processo de implantação é o espaço. Eu tenho um espaço para atender o meu paciente? O médico eu sei que tem um consultório. O pessoal da administração vai atender o paciente ali no balcão. O pessoal da equipe de enfermagem, eu também sei que em alguns lugares eles têm um consultório, tem uma salinha para atender o paciente no privado. E nós, farmacêuticos, será que temos? Então, eu vou falar para vocês que uma das maiores dificuldades que eu encontro na minha unidade de saúde é a questão de espaço. Eu já tive que atender paciente sentado no corredor. Isso é ruim, porque eu tiro a privacidade que às vezes o paciente gostaria de falar comigo e ele não tem, porque tem gente passando toda hora. Mas entre fazer e deixar de fazer, eu prefiro fazer. Então eu sento, escolho uma cadeira um pouco mais longe daquela movimentação que está acontecendo e oriento ali se for o caso. Mas assim, pensando em espaço, quando eu tenho que marcar uma consulta com um paciente, eu sempre procuro. Sempre tem um horário que tem uma sala ou um consultório que está vazio. Eu sempre procuro, então, espaços. Então, e às vezes se eu vejo que tem um colega ali usando, mas está fazendo alguma coisa que está usando o computador e que não tem um paciente junto, eu sempre peço licença, olha, você me empresta a sala, e quando a gente vai conversando, a gente vai se acertando. Então, normalmente, se é num momento que eu não posso remarcar aquele paciente, é um momento de fluxo muito intenso da unidade, o movimento está muito grande, eu olho para um lado, sala cheia, olho para o outro, sala cheia, não tem onde, a gente sai para um espaço qualquer que tenha. Então, eu tenho que conhecer o meu espaço dentro da unidade de saúde e saber onde eu posso eventualmente levar aquele paciente para um local mais reservado. Então, a gente sempre tem um cantinho, que tem um banquinho, que às vezes a gente consegue fazer orientação. Não é do jeito certo, não é dentro da sala, mas a gente está cuidando do paciente, a gente não está deixando ele desassistido. E com o tempo, a gente vai pleiteando uma salinha de atenção farmacêutica, um consultório, uma ampliação da farmácia, né? Mas então, assim, um desafio seria o espaço. E eu sei que para muitos o desafio do espaço é um limitante muito grande. Porque eu tenho vergonha, por exemplo, de sair atender um paciente e esse paciente tem vergonha de conversar comigo ali no corredor. Mas aos poucos eles vão se acostumando com algumas situações e a gente vai trabalhando com as possibilidades que a gente tem. Outro desafio é a valorização. Eu, como farmacêutica, devo me valorizar frente a toda a minha equipe. Eu tenho que mostrar quais são os resultados e quais são os benefícios daquele meu trabalho. Eu tenho que me valorizar. Se eu não falar eu sou a farmacêutica e as coisas funcionam assim, você nunca vai ganhar espaço no lugar onde você está. Então, eu sou farmacêutico, eu trabalho desse jeito, eu gosto de fazer assim, eu vou estar indo até você para mostrar o que está acontecendo. Olha, eu consigo enxergar isso num paciente, eu preciso de uma visita da enfermagem, eu preciso de uma visita do agente de saúde, eu preciso do médico. Então, assim que a gente vai valorizando o nosso trabalho e ganhando espaço. Outra coisa, a gente precisa de atualização. Infelizmente ou felizmente, tudo depende de um ponto de vista, as coisas mudam muito rápido. Então, hoje eu tenho uma informação, amanhã essa informação já é outra, e hoje eu tenho uma informação e o acesso à informação é muito rápida. Então, hoje pode ser que alguma coisa tenha mudado e amanhã, durante o meu atendimento com o paciente, ele já vem me questionar sobre aquela reportagem que saiu, por exemplo, ontem à noite, falando de algum medicamento do Jornal Nacional. Então, eu vi essa reportagem, não vi essa reportagem, o que, que aconteceu? O paciente vem me passar, não é feio eu falar que eu não sei, mas eu tenho que ir atrás dessa informação, então eu tenho que estar atualizado, eu tenho que estar sabendo o que está acontecendo ao meu redor. Para isso, a gente pode estar usando as nossas ferramentas, né, de acesso à informação, seja ela um Facebook, um Instagram, porque eu posso estar selecionando conteúdos que sejam pertinentes para me trazer informações enquanto eu estou navegando nas minhas redes sociais. Então, por exemplo, eu posso adicionar na minha lista lá de notícias o Conselho Federal de Farmácia, o Ministério da Saúde, algumas pessoas que a gente sabe que são os conselheiros, algumas pessoas chaves que trazem informações importantes.
Então, dessa forma, eu estou me mantendo atualizada para que a hora que alguém vier me questionar, eu já sei o que está acontecendo. Mas acho que de tudo isso, quando eu penso em recriar a rotina, valorização, atualização e espaço, tem uma coisa que é muito importante para o farmacêutico, né? E aí eu acho que a maior dificuldade, desafio, dificuldade também que a gente tem é motivação. É muito difícil a gente se manter motivado. Então, assim, existem dias em que eu tô assim me sentindo maravilhosa porque um paciente chegou, o paciente elogiou, eu consegui ajudar o paciente a ter um sucesso terapêutico, eu consegui ver que aquele paciente estava com duplicidade terapêutica, eu consegui fazer uma intervenção junto com o médico para ajudar o paciente. Então, nesse dia eu me sinto motivada. Mas tem outros dias que a gente para e fica assim, tipo, dispensando ali na farmácia, um movimento muito intenso, você não consegue estar conversando com o paciente, você não consegue estar realizando o teu trabalho, então a gente se depara com a desmotivação. Então, nós precisamos, e eu acho que isso vale quando eu falo não só para farmacêutico, né? Vale também para toda a equipe de saúde. Eu tenho uma equipe motivada, né? O meu médico está motivado para atender? O meu agente comunitário está motivado para sair e fazer visita? E o meu enfermeiro está motivado? E o que está faltando para ter motivação? O que eu posso fazer ao longo da minha rotina para motivar a equipe? Né? Então, eu tenho que estar sempre procurando formas de motivação, seja ela individual ou seja ela coletiva. E sempre quando eu penso em motivação coletiva, eu acho que é muito importante, porque daí a gente coloca toda a equipe, e quando a gente tem uma equipe trabalhando motivada, a gente vê que as coisas fluem de uma maneira diferente dentro da unidade. A gente vê que pessoas que trabalham motivadas, elas rendem mais e elas conseguem enxergar os problemas e conseguem resolver os problemas com maior clareza. Então, eu acho que aqui eu elenquei nesse slide o que para mim seria os maiores desafios, seria recriar uma rotina, o espaço, a valorização, a atualização e a motivação. Então fica como reflexão para vocês também, para vocês pensarem em quando eu penso assim, eu quero fazer alguma coisa na minha unidade de saúde, não sou só farmacêutico, né? Sou médico, sou enfermeiro, sou agente comunitário, sou o pessoal da administração. O que eu posso estar fazendo? Eu preciso estar recriando uma rotina para implantar um serviço novo, eu preciso estar me atualizando, eu preciso de espaço, como eu posso estar me valorizando, quais são as motivações que eu preciso. Então, independente do que seja que você esteja implantando, do que você esteja pensando, eu sempre acho que esses 5 itens aqui, eles são muito importantes. Aí agora eu quero falar um pouquinho para vocês, então, sobre a minha experiência prática no processo de implantação na unidade de saúde. Aqui na imagem vocês estão vendo a minha unidade, ESF, né? Mas na verdade agora já é Unidade de Saúde da Família, no Interlagos. Então, o que aconteceu? Quando veio o curso do Conselho Federal de Farmácia, todos os alunos receberam uma capacitação e tiveram alguns trabalhos que foram selecionados para compor a revista do SUS, essa revista aí que é do Conselho Federal de Farmácia, Experiências Exitosas no SUS. E o meu trabalho, ele recebeu um destaque sobre a implantação do cuidado farmacêutico na estratégia de saúde da família Interlagos. Então, vou voltar aqui para falar um pouquinho do que a gente fez. A gente, num processo de implantação, o que a gente fez? A gente teve que selecionar alguns pacientes, a gente não consegue atender todos os pacientes, até porque são muitos pacientes. A gente escolheu pacientes hipertensos e pacientes diabéticos que apresentavam algum problema de adesão terapêutica e que fossem pacientes mais próximos que tivessem uma boa aceitação. Porque toda vez que a gente está oferecendo um serviço novo, é sempre bom a gente trabalhar com aqueles pacientes que são nossos amigos, porque a gente sabe que vai ter um sucesso maior. E daí, depois que a gente trabalha com esses pacientes que são os nossos parceiros, a gente começa a estender para os outros pacientes. Porque tudo que está em processo de implantação, existem alguns momentos em que ele passa por alguma dificuldade.
E quando a gente está trabalhando com pacientes que são nossos amigos, eles são capazes de entender isso, são capazes de ajudar a gente a resolver esses problemas. Como a gente selecionou esses pacientes? Então, eu, durante a dispensação, né, farmacêutica, escolhi alguns pacientes para estarem participando. Eu tive pacientes que foram encaminhados pela equipe de enfermagem, pacientes encaminhados pelo médico e pacientes encaminhados pelos agentes comunitários. Hoje eu já tenho também pacientes que são encaminhados também através do pessoal do administrativo, né? Que eles percebem que tem alguma coisa, eles olham para mim. E aí, farmacêutica, agora é tua vez aí, ó. É de medicação, é você. Então, a gente a gente escolheu esses pacientes, a gente fez um trabalho de orientação, um trabalho também em conjunto com o médico de retirar algumas medicações, pacientes que estavam com duplicidade terapêutica, e que, na verdade, no meu caso, o processo de implantação da atenção farmacêutica surgiu com a ajuda do conselho, né? O conselho veio, deu a capacitação, e a partir desse momento eu resolvi implantar na unidade, e eu tive a parceria de toda a minha equipe teve me ajudando. Aí eu tirei foto para vocês. Quando eu faço o atendimento farmacêutico, eu sempre, durante o atendimento, se eu vejo que tem a necessidade, eu gosto de dispensar a caixa. Eu faço caixa. Essa caixa aí que eu faço para o meu paciente, dividido em café, almoço e jantar, utilizando, são caixas reutilizáveis, né? Então eu guardo caixa de alguma medicação que eu vejo que sai em grande quantidade na minha farmácia, eu guardo ela para fazer essa caixinha pillbox, né? O pessoal chama de pillbox. Eu guardo para poder fazer e dispensar para o meu paciente. Aí eu trouxe aqui para vocês, para mostrar. Não sei se eu vou conseguir mostrar, mas é mais ou menos igual tá ali. Então eu divido em café, almoço e jantar. E eu distribuo as medicações aqui dentro, ó. Em café, almoço e jantar. E depois aqui em cima eu tenho um calendário posológico, que eu também gosto de colocar para o paciente, né? E quando eu penso em colocar assim para o paciente, eu estou pensando em pacientes que sabem ler, mas eu também gosto de descrever aqui, porque às vezes eu tenho um cuidador e esse cuidador sabe ler. Para os pacientes que não sabem ler, né? Então, por isso está dividido em café, almoço e jantar. E aí eu organizo eles aqui e na minha farmácia eu fiz etiquetinho. Logo no próximo slide eu vou mostrar para vocês a etiquetinha. Essa caixinha aqui é para um paciente que toma poucas medicações. Mas eu também tenho pacientes que a gente fala assim, tipo, polimedicados, e quando eu penso em polimedicado, é polimedicado mesmo, que daí eu faço uma caixinha maior com mais divisórios, tá? Isso aqui é tudo um trabalho que eu faço junto com a minha atendente de farmácia. Hoje eu tenho uma estagiária também. Ela me ajuda, a gente confecciona, então no momento que não tem movimento, em que é o ócio, né? Que fica ocioso, onde está todo mundo conversando, nós estamos lá recortando caixinha, colando figurinha. Então, normalmente a equipe da farmácia não fica ociosa, pelo menos na minha unidade de saúde. Então a gente está sempre fazendo alguma coisa. Então a gente sempre brinca dentro da farmácia assim, ó, tá todo mundo lá fora conversando e a gente nunca para de trabalhar. Realmente a gente nunca para de trabalhar. Eventualmente eu deixo o pessoal sair, comer, tomar um lanchinho, sabe? Mas eu tô brincando. Mas assim, eu sempre procuro assim, tipo, tem um tempo sobrando, então vamos fazer caixinha. As caixinhas eu posso deixar desmontada, porque eu consigo desmontar elas e eu monto rapidinho na hora, deixo tudo mais ou menos fácil. Então, dependendo do tipo de atendimento da consulta que eu marquei, do tipo de atendimento que eu vou fazer, eu já monto a caixinha na hora e já dispenso ela na hora. Outra coisa que eu bolei para o meu atendimento farmacêutico, no caso, os pacientes gostam, né, de colocar as coisas na geladeira. Então, eu montei um calendário posológico. Esse calendário posológico aqui também tá aí, no caso, coloquei amanhecer, para aqueles pacientes que usam levotiroxina ou omeprazol, que precisa ser em jejum antes de comer, o café, almoço e jantar. E aí, aqui nesse calendário, que ele é um pouco maior, eu posso trabalhar com cores. Então, por exemplo, colocar a losartana de vermelho,
sinalizo que é um comprimido no café da manhã, um comprimido no jantar, e aí no meu blister eu marco ele de vermelhinho, faço uma marcação vermelha, pode ser uma bolinha, alguma coisa assim, e sinalizo para aquele paciente que é aquele vermelho, então ele vai olhar aqui, que é no café da manhã e no jantar, e vou usando outras cores também. Outra coisa que também posso usar esse calendário posológico, por exemplo, eu posso colocar um recortezinho do meu comprimido aqui, né? Corto lá, colo aqui, escrevo que aquele comprimido é o losartana, porque a maioria dos nossos pacientes são idosos e eles reconhecem a cartelinha, então eles não leem. Isso é um fator muito importante. Sempre que eu tô durante a minha consulta farmacêutica, eu gosto meio que de abordar, mas às vezes a gente já consegue ver se o paciente sabe ler ou não, porque normalmente eles identificam uma cartela. E quando eu penso em reconhecer o blister, eu vejo uma grande dificuldade no SUS, porque hoje é uma empresa, amanhã é outra empresa. Então, o trabalho que a gente sempre faz na farmácia é assim, tipo, ó, o losartana é assim, trocou o lote para todo mundo que vem retirar. Ó, esse aqui é o losartana, trocou de laboratório. Agora a cartelinha não é mais branca, a cartelinha é prateada, tá vendo? Com escrito roxo atrás. Então, normalmente a gente faz esse trabalho porque já aconteceu o paciente levar a medicação, a gente explicar, ele voltar e falar assim: olha, você não me entregou losartana. Tá aqui ó, as medicação, mas você não me deu losartana. E lá no meio você vê que tem a losartana, porque a cartelinha que ele conhecia como losartana não está mais lá, né? Outra coisa que, na verdade, assim, ó, essa caixinha que vocês estão vendo aí, esse calendário que eu falei aqui para vocês, que a gente pode dividir por cor ou cortar um pedacinho do blister e colocar, eu não faço para todo paciente, eu faço para os pacientes que passam em consulta farmacêutica ou para pacientes que são encaminhados. Então, pacientes que são encaminhados por qualquer pessoa, né, que trabalhe na minha unidade de saúde, que venha me procurar. Não tenho como fazer para toda a população, porque é um trabalho que toma um certo tempo explicar e montar. Mas eu tenho os pacientes que levam a caixinha, normalmente eles trazem nas outras dispensações, e na hora que está se dispensando, eu acabo colocando nessa caixinha para ele estar organizando. Tá? Pacientes que chegam de livre demanda e olham para mim na farmácia e falam assim: ah, mas não dá uma caixinha, porque a caixinha ficou uma coisa famosa. Ah, mas eu quero uma caixinha para colocar a minha medicação. Sim, eu dou também, só que esse paciente vai passar por uma consulta farmacêutica, por uma atenção farmacêutica para me orientar o uso da caixinha, explicar qual é a importância da caixinha e poder explicar as medicações. E daí ali eu acabo conhecendo também o paciente e vendo por que ele está querendo. O paciente que chega querendo a caixinha, normalmente ou ele quer organizar ou ele está com dificuldade em alguma coisa. Então ali a gente vai aproveitar para abordar. Aqui embaixo vocês têm uma foto de uma caixinha de um paciente que foi o que traz sempre para mim, né? Então, quando ela vai ficando meio velhinha, assim, amassada, porque não é um papel muito resistente, né? Esse caixa que vem as medicações mesmo, né? Ela não dura muito tempo. Então, eu acabo que com um certo tempo, quando a gente vê que a caixinha tá bem feinha, já tá bem molinha, tá toda rasgadinha, a gente acaba substituindo por uma caixinha nova. Então, eles sempre estão com uma caixa nova para poder armazenar da forma adequada. Aí aqui eu trouxe para mostrar para vocês ali com relação às etiquetas que eu colo. Eu colo quase em todas as medicações, assim, principalmente as que são do hiperdia, que são de uso contínuo, né? Por exemplo, a S, a gente sabe que, né, tem que ser de estômago cheio, principalmente a gente coloca sempre na principal refeição, que normalmente é o almoço. Então, eu já tenho as etiquetinhas padrões, eu bolei elas no Word mesmo, e eu corto uma por uma e colo com um durex. Hoje, atualmente, eu consegui um pouco de etiqueta autoadesiva, o que ajuda bastante, mas na falta de etiqueta autoadesiva é sulfite mesmo com durex. Aí, quando eu recebo a minha medicação, eu faço pedido uma vez por semana, porque eu não tenho onde armazenar a medicação no posto, a minha farmácia é muito pequena, então a rotatividade é muito grande, então eu faço o pedido de medicamento uma vez por mês para a central de abastecimento. E aí, toda vez que chega, a gente separa uns 2 dias para poder fazer isso aí que vocês estão vendo ali, por exemplo, na simvastatina, eu separo de 30 em 30, enrolo e colo o bilhetinho. Porque quando eu tô já na hora da minha dispensação para todos os pacientes,
eles ganham a medicação com essa, seja independente de quem for, porque quando eu pego um paciente que não sabe ler, ele olha e fala, ah, tem uma lua, né? A lua é da noite. Ah, esse prato é do almoço. Então, a gente já consegue reconhecer os pacientes. E aí, quando eu vejo que o paciente tem dificuldade em leitura, eu já coloco um lembretinho lá no prontuário dele, né? Que da próxima vez que eu for atender ele, eu já sei que eu vou explicar, né? Olha, esse aqui da lua vai tomar à noite, o do pratinho na hora do almoço. Então, isso é um trabalho que eu gosto de fazer para todo mundo, até porque paciente que não sabe ler, eles têm vergonha de falar que não sabe ler. Então, a gente meio que tem que ir conversando para poder descobrir isso. Aí, eu também colo no xarope. Eu gosto bastante porque criança gosta de figurinha, né? É muito difícil fazer as crianças tomarem xarope, então eu gosto, assim, tipo, de repente de ilustrar, e a mãe na correria do dia a dia, às vezes vendo ali, eu sempre acho que fica bem visual, fica bom, né? Fica visualizável. Outra questão importante, aqui no município de Três Lagoas, a gente trabalha com bastante haitianos, e uma vez eu atendi um pessoal e sabe, a pessoa estava tomando os medicamentos certos, na hora certa, mas não estava tendo um sucesso terapêutico. E todo mundo ficou se questionando, não é possível, não é possível. Então eu fui fazer uma visita para essa pessoa e fui conversar sobre as medicações. Aí quando eu cheguei lá, eu falei assim, olha, esse medicamento aqui, como que você toma? 8 em 8 horas, beleza. Esse aqui, de 6 em 6. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu falei, tá, mas então 8 em 8, que horas que é? Às 8 da manhã, às 8 da noite. Eu falei, ah, tá. E o de 6 em 6? 6 da manhã e às 6 da tarde. Então, o que que acontecia? Ela entendeu que era 8 horas da manhã e 8 horas da noite. Então, a partir desse problema que a gente teve, então eu já comecei a orientar diferente também. Ó, esse aqui é um de manhã, esse aqui é um à tarde, esse aqui é um à noite. Mesmo que o paciente não siga rigorosamente o horário, e por isso que aqui nas etiquetinhas eu gosto de colocar o horário, porque às vezes só falando assim eles não conseguem, você tem um sucesso maior explicando que é um de manhã, um de tarde e um à noite. Mesmo que ele não vá tomar bem certinho naquele horário, pelo menos ele está tomando ali no período correto, então você tem um sucesso terapêutico. Aí, quando eu vou trabalhar com antibiótico, que a gente sabe que precisa ser mais próximo do horário possível, eu gosto bem de frisar o horário. Ó, esse aqui é às 7 horas da manhã, esse aqui é às 3. Então, aí a gente tem frisado mais os horários. Mas assim, quando a gente cola assim, qualquer pessoa consegue ver, né? A pessoa que não tem leitura consegue entender, a pessoa que tem leitura consegue entender. Eu sempre penso assim, se a gente consegue orientar o que não tem acesso, né? Falar para aquele mais simples, a gente consegue também falar para aquele que tem um pouco mais de facilidade. Aí eu trouxe para vocês uma foto. Essa é a minha grande farmácia, como vocês podem ver, é uma janelinha e uma portinha. Então, por isso que sempre quando eu falo de espaço, eu falo que todo mundo sempre coloca, quando a gente fala de implantação, de atenção farmacêutica, a maior dificuldade que sempre o pessoal fala é espaço, espaço, espaço. Então, vejam bem, esse é o meu espaço. A maioria dos pacientes eu faço uma dispensação com orientação farmacêutica, né? Uma dispensação especializada, então estou orientando eles na janela. Mas paciente que precisa de atenção farmacêutica da consulta, eu saio de dentro da farmácia para estar atendendo. Procuro marcar horários em que eu sei que tem uma sala disponível, algum consultório médico disponível. Se eventualmente é uma demanda espontânea, onde eu não tenho, aí eu vou tentar chamar ele para algum espaço mais possível que fique, né, privado, mesmo sendo em corredores. Aí ali é a minha farmácia, ela tá organizadinha assim, né, nos bins. As medicações ficam nos bins, nos armários e nas prateleiras, mas eu gosto de deixar tudo já com etiquetinha para facilitar a dispensação. Porque assim como eu tenho dispensações mais demoradas, eu tenho dispensações rápidas, né? Tipo de 2 minutos, ó, esse aqui é no café da manhã, no almoço e no jantar, esse aqui é café da manhã e, né? E eu tenho pacientes que também questionam algumas coisas. Aí também falar um pouquinho do trabalho, porque às vezes a gente pensa, o farmacêutico fica só na unidade de saúde, o farmacêutico fica só ali naquela janela, né? Aqui a gente fazendo um trabalho de educação em saúde, com um grupo que a gente
Na verdade, com o negócio do Covid, a gente não tem grupo nenhum, mas era um grupo que a gente tinha de saúde do idoso no CRAS Interlagos. Então, a gente ia lá, pelo menos uma vez por mês, fazer algum trabalho com eles, algum trabalho de orientação, ia ou farmacêutico, ou enfermeiro, ou médico, para estar falando algumas questões de saúde, sobre diabetes, hipertensão, sobre vacina. Então a gente sempre escolhia um assunto, que era o assunto que eles normalmente falavam que tinham mais dúvidas, e a gente estava realizando então esse trabalho de educação em saúde. Fora esses grupos, né, que era um grupo externo da unidade de saúde, a gente tem outros grupos onde todo o pessoal da equipe trabalha, todo o pessoal da equipe faz parte. A gente sempre envolve todos os profissionais de saúde dentro dos grupos que a gente desenvolve, porque a gente vê que quanto mais profissionais envolvidos num grupo, mais adesão a gente tem esse grupo e mais sucesso esse grupo tem. Então, esses são os nossos grupos de educação continuada. Daí aqui é uma palestrinha que eu estou realizando com o pessoal da equipe, explicando o processo da implantação. Foi durante o processo da implantação, eu explicando o que a gente iria fazer, o que eu precisava que o pessoal da equipe fizesse. A reunião acontece assim mesmo, no corredor. A gente normalmente, quando, dependendo do fluxo, como está sendo, se está um fluxo calmo, a gente acaba falando ali. Lá no fundo, vocês veem que tem paciente, porque assim o paciente acaba também sabendo o que está acontecendo. Quando é alguma coisa assim, bronca, essas coisas, normalmente a gente tem uma outra sala, que é a sala dos agentes de agente comunidade. Então a gente tem a sala deles, a gente também usa, apesar de que a nossa unidade está bem pequena para o fluxo de paciente, ela já está precisando de uma reforma. Aí aqui é o nosso grupo lá no CRAS, todos os idosos que a gente atendia, né? Ele mostrando as nossas palestras, educação em saúde, né? Tinha uma adesão muito grande do grupo lá. Então, só para ir finalizando aqui com vocês, quando eu penso em atenção farmacêutica, eu sempre tenho que pensar numa escuta ativa. Então, eu tenho que saber ouvir, eu tenho que ter empatia pelo meu paciente, saber quais são os medos que aquele paciente tem, o que ele espera de um tratamento, ou o que ele não espera também daquele tratamento. Eu tenho que ser sensível àquele meu paciente e também tenho que ser sensível à comunidade. Eu tenho que respeitar as crenças, as opiniões e a realidade, porque às vezes eu estou fazendo uma orientação que não é real para ele, que tipo é real ali na hora que eu estou falando, mas na hora que ele chegar na casa dele é uma coisa que ele não tem como cumprir. Então, sempre quando eu faço atenção farmacêutica, a gente faz muito. A gente faz também. Quando a gente está na consulta farmacêutica, a gente prescreve, né, medidas não farmacológicas. Eu sempre tenho que saber se essas medidas não farmacológicas que eu estou fazendo são medidas reais, que o meu paciente vai conseguir executar. Então, eu tenho que ter empatia pelo que o meu paciente está sentindo. E eu tenho que envolver ele no tratamento, porque não adianta eu pensar que ele vai fazer, ele concordar que vai fazer, e no fundo a gente sente que ele não vai fazer. Então, a gente expõe e ver se ele quer aceitar aquilo ou não. Então, a gente sempre tem que trabalhar com essa questão da escuta ativa. E eu preciso também ter bastante conhecimento da base legal, tanto das atividades gerenciais como das assistenciais, porque além de estar atendendo o paciente, eu também fico com as atividades gerenciais da farmácia, porque sou eu a responsável por todo o fluxo da farmácia, no caso, né? Então, a gente, além da consulta, que é mais sobre a implantação que a gente está falando, ainda tem as atividades gerenciais. E aí, para terminar aqui com vocês, eu vou voltar naquela pergunta lá do começo, que eu acho ela muito interessante. É possível implantar atenção farmacêutica na unidade de saúde sem gerar novos gastos? Então, não sei se vocês perceberam, ao longo do meu mini curso aqui com vocês, eu falei sobre desafios, falei sobre dificuldades, mostrei as coisas que a gente fez, mostrei a caixinha, né? Expliquei como eu fiz a caixinha também. E eu acho que a caixinha, eu sempre priorizo que seja farmacêutico, onde for que esteja fazendo,
mas em alguns locais eu sei que é o agente de comunitário que faz a caixinha e leva a caixinha. Eu sei que é o enfermeiro que faz e leva. Eu sempre costumo falar que o importante é você estar ajudando o paciente, independente de quem esteja fazendo ou como esteja fazendo. Então, é possível implantar a atenção farmacêutica na unidade de saúde sem gerar novos gastos? A gente vai readequando o sistema. Para as consultas farmacêuticas, eu uso o que já tem disponível, eu uso a sala que está disponível, o espaço que está disponível, eu uso o material que tem na unidade, eu reciclo as caixas, eu fico buscando coisas na internet. Então, o que é o material que a gente usa, então? É reorganizar o horário para que o farmacêutico possa estar saindo e atendendo o paciente. Reciclar o material para, de repente, poder fornecer um material de apoio. E, nesse caso, eu acho que a caixinha ajuda bastante, principalmente no sucesso da adesão terapêutica. Eu vejo bastante sucesso quando eu entrego a caixinha para o paciente. Material que a gente usa, então, folha sulfite, a impressora, o durex que já tem disponível na unidade, a reorganização dos horários, muita ajuda da equipe, a gente sempre trabalha muito em equipe, então muita ajuda da equipe, e que gasto que eu tenho, digamos que não tenho gasto nenhum, né? O gasto que já estava planejado de papel e de pessoal e de equipe mesmo, e eu tenho resultados muito positivos. Então, por exemplo, tem um paciente que ia toda vez pegar medicação comigo na farmácia e eu achava o melhor paciente do mundo. Ele sabia os horários de tudo e quando você ia explicar ele já ia falando antes, até que um dia a gente de saúde olhou para mim e falou assim: viu, eu preciso que você vá fazer uma visita comigo na casa do fulano, porque ele tem 3 potes daqueles bem grandão de bala cheio de medicação. Eu falei, não pode. Mas ele fala tudo, vem buscar sempre certinho no mesmo dia. Então, para você ver, a gente às vezes cria uma crença sobre o paciente e na verdade é outra. Então, quem vê a realidade lá do chão mesmo, que vê o que está acontecendo, é só o agente de saúde, né? Cheguei para fazer a visita, cadê o fulano? O fulano estava internado com um princípio de AVC. Nós recolhemos toda a medicação que ele não estava usando. Aí, assim que ele chegou em casa, fizemos uma visita multidisciplinar na casa dele, com a caixinha, com as orientações, e desde então ele é um paciente que ele tem aderido muito bem ao tratamento, ele toma tudo, mas por quê? Ele tomou um susto. Então, assim, às vezes a gente tem um paciente junto que a gente acha que é um tipo de paciente e que às vezes a gente é surpreendido pelo destino como sendo outro paciente. Então, por isso que é sempre bom a gente ter o trabalho em equipe para todo mundo estar se ajudando. Então, é possível sim implantar a atenção farmacêutica sem gerar nenhum gasto. Eu vou deixar aqui para vocês as referências, algumas referências que eu usei para fazer os slides. E aí aqui eu vou terminar aqui para vocês, termino aqui o mini curso com vocês, com uma imagem da nossa Três Lagoas, linda, né? Essa é a Lagoa Maior. Queria agradecer pela oportunidade de estar apresentando aqui no simpósio um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho da minha experiência e repartindo um pouquinho do conhecimento. Eu sempre acho que tudo que se divide se multiplica. Espero que a minha ideia aí, ou a minha motivação, possa motivar ou possa se espalhar pelos diversos locais. Se vocês precisarem de alguma coisa, quiserem alguma ajuda, o meu contato de e-mail é esse aqui embaixo. Muito obrigada pela atenção, agradeço imensamente o convite, obrigada por vocês terem ficado comigo aqui nessa noite. Qualquer coisa eu estou à disposição. Boa noite, obrigada.